Então vamos com essa cara de cansada mesmo, gente. Fazer mais um videozinho, que na realidade acaba que algumas coisas surgem durante as audiências, né? Sei que o pessoal tá pedindo para eu falar um pouco sobre concurso, preparação, sobre a vida de magistrado, vou chegar lá, mas é que aí eu preciso um pouco mais de elaboração. Vou falar um pouquinho hoje sobre o rito sumaríssimo. O que acontece? Com a mudança da lei, né, com a reforma trabalhista, que ela pede que os valores sejam indicados na inicial, não são, eu entendo que não são liquidados, são apenas indicados, mas existem, né, divergências de opinião. Muitos dos processos acabaram virando sumaríssimo, porque ficaram abaixo dos 40 salários mínimos. E ficando abaixo dos 40 salários mínimos, eles têm que obedecer lá todas as regras do rito sumaríssimo. Ou seja, não pode ter citação por edital, são só 2 testemunhas. E aí o que acontece com essas 2 testemunhas? As testemunhas elas têm que comparecer espontaneamente. Ou a parte tem que comprovar que convidou a testemunha e essa não compareceu. Se ele comprovar que convidou, a gente adia a audiência. Só que muitas das vezes, tendo em vista essa situação que está acontecendo dos processos, ainda que era para ser em rito ordinário, mas porque houve a indicação do valor, ficaram abaixo de 40 salários mínimos, eles estão correndo pelo rito sumaríssimo, as partes estão esquecendo da questão do convite, de comprovar o convite, de que a testemunha foi devidamente convidada. E aí, quando chega na hora da audiência, como não comprovou o convite, infelizmente não vai haver o adiamento para intimação, é diferente do 825 da CLT, que fala que a parte apenas informa ao juiz que convidou e aí o juiz pode adiar isso no rito ordinário para poder intimar a testemunha. No rito sumaríssimo, o convite tem que ser comprovado, né? Hoje em dia, tendo em vista os meios todos que você tem para entrar em contato, pode-se até admitir que seja comprovado o convite via WhatsApp, mas tem que ter algumas formalidades. A parte tem que saber no dia da audiência, o horário da audiência e não ter comparecido. Então, nossa, parecendo que eu tô com as olheiras enormes. Então, assim, para poder haver esse adiamento, tem que ter essa comprovação do convite para a testemunha. E aí acontece os casos que a parte chega lá, mas eu convidei. Cadê a comprovação? Eu sigo bem à risca a CLT com relação a adiamento por ausência de testemunha. No rito ordinário, não tem essa questão de rol, não tem a questão do CPC que fala que você tem que enviar a carta registrada e demonstrar que você convidou. Não, eu sigo o 825, que fala que a parte informa ao juízo de que ele convidou a testemunha não compareceu, aí a gente intima via correios ou via oficial de justiça. No caso do sumaríssimo, não. A parte tem que comprovar que houve convite e a testemunha não compareceu. Então é isso, gente. Tem que ficar esperto com esta situação. Não esquecer que para comprovar o convite eu tenho que ter alguma prova física, ou seja, ou um convite mesmo, né, escrito, ou umas informações via WhatsApp, com a data da audiência, a hora da audiência, porque senão fica muito aleatório de não saber quem é. E de preferência a gente gosta de já ter o nome da testemunha para poder intimar o nome e o endereço da testemunha para ela poder ser intimada, ok? Então não esquecer que no rito sumaríssimo tem que seguir todas as formalidades do artigo 852A e seguintes da CLT. Vou fazer uma colinha aqui porque não decoro muito artigo não. Então, gente, fica esperto, ok? E eu vou pensar no próximo vídeo, beleza? Tchau! Então vamos com essa cara de cansada mesmo, gente. Fazer mais um videozinho, que na realidade acaba que algumas coisas surgem durante as audiências, né? Sei que o pessoal tá pedindo para eu falar um pouco sobre concurso, preparação, sobre a vida de magistrado, vou chegar lá, mas é que aí eu preciso um pouco mais de elaboração. Vou falar um pouquinho hoje sobre o rito sumaríssimo. O que acontece? Com a mudança da lei, né, com a reforma trabalhista, que ela pede que os valores sejam indicados na inicial, eu entendo que não são liquidados, são apenas indicados, mas existem, né, divergências de opinião. Muitos dos processos acabaram virando sumaríssimo, porque ficaram abaixo dos 40 salários mínimos. E ficando abaixo dos 40 salários mínimos, eles têm que obedecer lá todas as regras do rito sumaríssimo. Ou seja, não pode ter citação por edital,
são só 2 testemunhas. E aí o que acontece com essas 2 testemunhas? As testemunhas elas têm que comparecer espontaneamente, ou a parte tem que comprovar que convidou a testemunha e essa não compareceu. Se ele comprovar que convidou, a gente adia a audiência. Só que muitas das vezes, tendo em vista essa situação que está acontecendo dos processos, ainda que era para ser em rito ordinário, mas porque houve a indicação do valor, ficaram abaixo de 40 salários mínimos, eles estão correndo pelo rito sumaríssimo, as partes estão esquecendo da questão do convite, de comprovar o convite, de que a testemunha foi devidamente convidada. E aí, quando chega na hora da audiência, como não comprovou o convite, infelizmente não vai haver o adiamento para intimação, é diferente do 825 da CLT, que fala que a parte apenas informa ao juiz que convidou e aí o juiz pode adiar isso no rito ordinário para poder intimar a testemunha. No rito sumaríssimo, o convite tem que ser comprovado, né? Hoje em dia, tendo em vista os meios todos que você tem para entrar em contato, pode-se até admitir que seja comprovado o convite via WhatsApp, mas tem que ter algumas formalidades. A parte tem que saber no dia da audiência, o horário da audiência e não ter comparecido. Então, nossa, parecendo que eu tô com as olheiras enormes. Então, assim, para poder haver esse adiamento, tem que ter essa comprovação do convite para a testemunha. E aí acontece os casos que a parte chega lá, mas eu convidei. Cadê a comprovação? Eu sigo bem à risca a CLT com relação a adiamento por ausência de testemunha. No rito ordinário, não tem essa questão de rol, não tem a questão do CPC que fala que você tem que enviar a carta registrada e demonstrar que você convidou. Não, eu sigo 825, que fala que a parte informa ao juiz de que ele convidou a testemunha não compareceu, aí a gente intima via correios ou via oficial de justiça. No caso do sumaríssimo, não. A parte tem que comprovar que houve convite e a testemunha não compareceu. Então é isso, gente. Tem que ficar esperto com esta situação. Não esquecer que para comprovar o convite eu tenho que ter alguma prova física, ou seja, ou um convite mesmo, né, escrito, ou umas informações via WhatsApp com a data da audiência, a hora da audiência, porque senão fica muito aleatório de não saber quem é. E de preferência a gente gosta de já ter o nome da testemunha para poder intimar, o nome e o endereço da testemunha para ela poder ser intimada, ok? Então não esquecer que no rito sumaríssimo tem que seguir todas as formalidades do artigo 852-A e seguintes da CLT. Vou fazer uma colinha aqui porque não decoro muito artigo não. Então, gente, fica esperto, ok? E eu vou pensar no próximo vídeo, beleza? Tchau!